E aí, uma maneira interessante, de repente, da gente encerrar girado. Acho que o som tá fazendo mal. Eu beijo a cereja. Tá, vamos lá de novo. 1, 2, 3 e vai. Então, só pra gente terminar, que a gente tá aqui torrando só, é justamente entender como que então o sacrifício de Jesus encerra essa... Por que o sacrifício de Jesus ele é o último sacrifício, de certa maneira, ele é o que encerra essa mentalidade, ele é o sacrifício perfeito que supre todas as demandas, né? Se a gente já sabe que não é uma questão do sangue, né, dele, então o que é essa questão? E aí é que a gente vai ver aquele último livro que eu havia citado do René Girard, que é Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. O de Girard é o livro mais polêmico dele, esse livro mais que a galera mais assim acha contraditório, mais desce o pau e tal. Porque nos outros livros, né, ou seja, Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que são os livros em que ele analisa o desejo mimético, depois a Violência Sagrada, onde ele analisa toda essa questão antropológica do bode expiatório, do sacrifício, e como a violência é o que nos forma, é o que forma a sociedade. No outro livro, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, ele vai pegar toda essa questão do bode expiatório e analisar a Bíblia. Então ele vai estudar justamente em que a Bíblia está revelando a respeito disso, né? E o interessante é que quando Girard escreve esse livro, ali no final dos anos 70, é um período em que todo mundo tá tipo assim, não, religião não, cristianismo é só como todas as outras religiões. E aí, se você parar pra pensar, cara, realmente né? Isso, inclusive, foi uma das coisas que abalou a minha fé quando eu entrei na academia, de certa forma. Quando eu comecei a estudar um pouco de antropologia e as sociedades primitivas. Que era, cara, esse mito, essa questão de existe um ser que, de certa forma, ele é culpado por aquela desordem ali, e aí ele é assassinado, ele é morto, depois ele volta como uma divindade. É algo que está presente em praticamente todas as religiões, né? Sei lá, e principalmente a religião egípcia, né, que fala do Osíris. Osíris é exatamente esse cara que morre para depois ele volta reencarnado como Deus e tal. Inclusive tem um livro de um cara que é um livro bem assim, meio lombra, mas que tem todos os pressupostos que, tipo assim, ele tem os argumentos certos para definir isso, que ele defende que a religião cristã, na verdade, foi uma invenção de um grupo judaico ali de Alexandria, do Egito, em que eles reformularam a religião egípcia. Porque na religião egípcia existia isso, né? Osíris era esse deus que, inclusive, nasceu de uma virgem. E tudo aquilo que a gente vê nos evangelhos, exatamente, a mesma coisa. A gente fica tipo assim, de onde surgiu isso então, né? Então o cristianismo é só mais uma religião, exatamente a mesma coisa. Cara, o cara nasce de uma virgem, entendeu? Foge quando é criança, porque o rei persegue ele. Toda aquela narrativa. E está presente em outros mitos também, o mito de Édipo, o mito de Odones, os outros mitos gregos, e também os hindus. O Girard, inclusive, tem um livro que é O Sacrifício, que ele analisa toda a concepção mitológica do povo hindu, da religião ali do Oriente, e que analisa, tem até um livro que ele fala todos aqueles mitos, e ele entre tudo, tudo isso aqui é a mesma narrativa, né? E aí, o que Jesus é diferente? Então Jesus é só mais um, né? A gente sempre fica, poxa, é só a mesma coisa. E aí o Girard, né, inclusive, ele não era, assim, ele sempre foi católico e tal, mas ele não era um católico que ele falava, que ele confessava, assim, né? Ele era mais, meio, vamos ver, né? E aí ele foi estudar meio pensando, tipo assim, talvez eu vá descobrir uma coisa aqui que vai afirmar e eu vou concordar com todos os meus colegas. Só que na leitura dele, na descoberta dele, ele na verdade descobre o contrário. Ele fala, não, mas o cristianismo está falando exatamente o contrário, né? O que é essa diferença, né? Que essa que é uma ponto de virada, assim, que ele fala, olha, é uma diferença pequenininha que passa batido, principalmente porque o cristianismo foi paganizado, né? A gente tampou essa verdade ao longo do tempo com as nossas doutrinas e dogmas. E é uma verdade simples e básica que passa batido, que a gente vê, mas que faz toda a diferença. Que é, os evangélicos é a única narrativa antiga, a única narrativa da antiguidade em que a vítima é inocente. Cara, isso muda tudo, assim, isso é básico, mas isso muda tudo, assim, todas as outras narrativas. Aquele que era assassinado era culpado. Édipo, ele é de fato culpado por ter trazido a peste sobre Tebas, porque ele se deitou com a irmã, ele é incestuoso. Então, em todas as outras narrativas antigas, a vítima é culpada, né, ela é responsável por aquele caos. Só que os evangelhos não. Os evangelhos é essa mudança de perspectiva.
em que Jesus fala, olha, eu sou inocente. É muito interessante isso, porque eu fico pensando que ao mesmo tempo, se você for ver, isso dialoga com o que a gente estava falando anteriormente, porque pode ser uma suposição de que toda aquela teoria que a gente vê sobre as profecias do Velho Testamento, né, sobre vai nascer de uma virgem, ressuscitará no terceiro dia, todas essas coisas podem inclusive ter sido uma mimese lá do povo do Egito, né? Eles se passaram muito tempo lá. Então a origem dessas coisas podem também ter sido da religião egípcia. Podem, né? Não sabemos, mas podem ser. E é interessante ver como a gente dialoga aqui, porque Jesus então pega toda essa trajetória que vem antes dele e ele fala, eu vim cumprir toda a lei, eu vim cumprir o que os profetas falaram. Que entra naquela lógica do diálogo, né? Que ele vai falar a nossa língua. Então ele fala, olha, vocês criaram toda essa mito, toda essa versão, então eu vou atuar exatamente como vocês esperam. Exatamente, né? Só que a grande questão que o Gerard para trazer essa revelação final, que é a desconstrução do que se esperava de alguém que viveria aquilo, né? Exatamente. Alguém que preencheria aqueles moldes tinha uma conclusão final dessa história. Só que Jesus vem e traz uma conclusão diferente. Bem diferente. Que é quando Jesus, inclusive, já está ressuscitado, ele está ali naquele monte. Aí alguém pergunta, é agora que você vai estabelecer o reino de Israel? Ele era preso naquela visão, né? E ele fala, olha, é outra. Então ele entra na nossa narrativa, ele cumpre com todos os nossos pressupostos, tudo aquilo que a gente havia determinado, nascer de uma virgem, vir de tal lugar, né? E ao final ele revela uma verdade da qual a gente não estava preparado e nem esperava por isso, né? Que é, nossa, eu sou inocente, né? Vocês que me mataram, né? Que isso não é uma necessidade do pai, não é o pai que está exigindo isso, mas são vocês. E essa verdade é a verdade que transforma, né? Porque a partir de então... E torna o cristianismo único. E torna o cristianismo, isso que é a revelação única do cristianismo. Porque até então todos os mitos e todas as narrativas míticas do povo, de todas as sociedades antigas, arcaicas, elas eram fundadas justamente nesse pressuposto de que havia o assassinato, e aí o mito era uma narrativa partindo do pressuposto dos assassinos, dos perseguidores, e eles tentavam ocultar o crime deles. Então a vítima é culpada. Não foi a gente que matou porque a gente é mal, não, a gente matou porque ela de fato merecia morrer, porque ela precisava, o sacerdote precisava morrer. Então os mitos são a narrativa escrita sob a perspectiva dos assassinos, né? Tentando ocultar ali o seu crime. Só que os evangelhos fazem uma mudança, né? Os evangelhos é a partir da perspectiva daquele que havia sido perseguido, né? E isso muda tudo. Isso é a conversão de Paulo, inclusive. Ele cai do cavalo e Jesus fala para ele, Paulo, por que me persegues? É aí que ele percebe que todo aquele zelo que ele havia nutrido por aquela religião judaica, todos os pressupostos da lei, na verdade estavam perseguindo as pessoas, né? Então não era uma justiça, não era uma coisa que estava fazendo bem, mas estava perseguindo e estava causando o mal às pessoas, né? E essa é a conversão genuína. E a gente percebe interessante, quando Paulo se converte ao cristianismo, ele vira de perseguidor para perseguido. E essa é a genuína conversão cristã. É a gente perceber que Deus está ao lado dos perseguidos, né? Ele não está ao lado dos perseguidores, ele está ao lado da vítima, ele está ao lado dos oprimidos. Então se a gente quer mesmo contemplar a face de Deus, inclusive na história humana, é só a gente olhar onde estão os oprimidos, aonde estão aqueles que estão sendo caçados, aqueles que estão sendo assassinados, perseguidos. Por exemplo, se a gente olha para a história do Brasil, do século XIX, na sociedade escravocrata, aonde está Deus? Deus é aqueles homens e mulheres pretos que estão sendo escravizados. Deus está ali. Deus é este povo, porque Deus se manifesta naqueles que estão sendo perseguidos. E a justiça de Deus, a ira de Deus, vem exatamente neste lugar, né? Que a gente estava falando um pouco sobre justiça antes. Ela vem exatamente... É nesse momento que Deus deixa de ser o cordeiro e se torna o leão. Porque o grito de justiça é contra as injustiças do mundo. Exatamente. Então uma injustiça como a escravidão, uma injustiça como tantas outras que a gente viu, como contra o povo judeu. Que antes estava sendo escravizado, né? E aquilo que você havia falado da justiça, que a justiça divina, ela é redentiva, ela não é retributiva. Né? E como isso muda tudo, né? E você falou sobre Deus estar com o povo oprimido, e isso é inclusive desde o próprio começo da Bíblia que a gente vê, né? Sim. Deus escolhe um povo. Quem é o povo? Os hebreus. Quem são os hebreus? Aqueles que estão sendo escravizados e oprimidos no Egito, né? Inclusive, quando você vai ler Êxodos, Deus estava falando, né? Eu ouvi o grito desse povo. Eu ouvi e me aproximei deles. E agora eu quero, Moisés, vai lá e liberte-os. Né? E essa é a verdade que estava oculta desde a fundação do mundo, que é inclusive dá o nome do livro do Gerard. Por que está oculto? Inclusive a gente, depois com a paganização do cristianismo, a gente foi ocultando essa verdade, que é a verdade de que Deus está ao lado das vítimas, que Deus se manifesta
ao lado das vítimas, e que Deus não é aquele que demanda a violência, é Deus que exige a violência, Deus é aquele que sofre a nossa violência. Eu acho que essa é a grande verdade, que Jesus, né, se a gente está tentando descobrir quem é Deus, e se Jesus fala, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ali na cruz Jesus está mostrando quem Deus é, quem é Deus, né? Então Deus não é aquele que demanda a nossa violência, não é Deus que está acima de todos, né? Não é esse Deus que vingativo, a figura de Zeus com raio, relâmpago na mão. Deus é aquele que sofre as nossas violências. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é Deus que caminha ao nosso lado, né? Deus que sempre esteve conosco. Essa é a verdade, isso é que muda tudo, porque Deus não é aquele que nos pune, aquele que está, sabe, que exigindo, ele é aquele que está caminhando ao nosso lado, né? Acho que a gente, inclusive, pode encerrar nisso, né? Sim, sim. Qual foi a transformação Sim. que esse entendimento, essa revelação trouxe para você? Essa mudou tudo, até porque eu acho que a partir desse entendimento eu pude redescobrir e redefinir a minha fé. Né? Eu estava num momento em que eu estava disposto a renegá-la, falar, não faz nenhum sentido, é só mais uma religião como todas as outras. E eu pude entender a cerne daquilo ali, né? E isso mudou completamente a forma como eu vejo Deus, a forma como eu me relaciono com Ele. Eu percebi que Ele não é o Deus vingativo, o Deus retributivo, Zeus irado, mas Ele é o Deus que é o amor, né? Então, não existe um Deus Pai irado e Jesus, né? Não, Jesus é Deus. Então, se eu quero saber como Deus é, eu olho para Jesus. Jesus é Deus 100%, né? É muito transformador isso, E né? Jesus é o amor, então Deus é amor também, né? Então, se eu quero conhecer Deus, eu olho para Jesus e eu vejo um Deus que renega toda a violência, se recusa a toda a violência, sofre ela, né? Então, Deus é aquele que está sofrendo a nossa violência. E, cara, isso abre espaço porque eu posso me achegar a Ele de livre e espontânea vontade. Eu posso me relacionar com Ele porque Ele está entre nós, Ele me abraça. Eu não preciso me vestir, eu não preciso, sabe, daquela loja sacrificial. Eu posso ser quem eu sou e Ele está ali disposto a me abraçar, né? É muito poderoso isso, né? É muito. E você já tinha falado, né? Como que isso muda você também, essa forma do pai, né? Como você enxerga um pai que... Eu acho que transformou muito porque muitas pessoas acho que vão se identificar também com isso, né? A gente falou um pouco sobre Deus é esse que demanda a justiça, né? Então é esse que está observando cada um dos nossos passos, contando os nossos erros e depois ele exige que a gente peça perdão, ele exige que a gente se arrependa, ele exige um caminhar reto. Então ele é esse, né? Esse olhar atento, né? Essa pessoa que está tipo observando cada um do nosso comportamento. E entender isso, e esse novo entendimento, inclusive, sobre aquela perspectiva do Gênesis, acho que essa é a transformação. É de que Deus não está nesse lugar. Deus não está atento aos meus erros, observando cada uma das coisas. Mas, na verdade, Deus está no jardim, me procurando. E que eu não posso continuar me escondendo pelos cantos da casa, no meu quarto, nos meus lugares escuros, nos meus esconderijos. Mas que eu tenho que me expor, que eu tenho que entrar nesse mesmo lugar. Entender que ele é esse Deus que está convidando, né? Que não é que nem você falou, né? Esse Deus forte, né? Que todo poderoso, né? Mas que ele, mesmo com todo esse poder, ele prefere se colocar nesse pequeno lugar, né? E está sempre com esses braços abertos procurando a gente. Acho que essa transformação ela foi... ele é o homem sofrido de Nazaré, né? Isso muda tudo, né? É aquilo que o André Rabi fala, que Jesus veio para nos transformar ateus de um Deus que ele nunca foi, né? Então, Deus não é Zeus, né? Ele não é esse Deus arcaico, mas ele é o amor. Isso muda tudo. E a gente sabe que, cara, quanto isso é difícil. Inclusive, a gente ora para que você que está aí assistindo esse vídeo, sabe, o Espírito Santo possa estar aí do seu lado, te conduzindo, te guiando, porque essa revelação, de certa forma, esse entendimento, é um entendimento doloroso. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou é muito desconfortável, já era uma angústia, porque tirou as nossas certezas, né? Aquilo que a gente tinha certo e firme, sabe, de nada acaba e a gente fica meio que perdido. Eu lembro que a gente teve essa conversa, eu até passei mal fisicamente, assim, porque, cara, desconstruiu tudo aquilo que eu havia construído durante toda a minha vida e que me formava, de certa forma, aquilo que eu aprendi durante toda a minha vida e tal. Então a gente entende que isso pode ser um pouco, sabe, doloroso, mas é aquilo que eu acho que, sabe, às vezes dói para ser curado, né? A ferida dói para se cicatrizar, mas é melhor você ter uma ferida cicatrizada do que uma ferida que está o tempo todo aberta. Então eu acho que esse é um convite para ter uma fé cicatrizada, uma fé
madura, que nem Paulo fala, né? Porque Paulo, inclusive, quando ele fala, olha, eu tô tentando dar pra vocês uma comida de adulto, mas vocês só ficam nesse bebezinho, né? Então, às vezes, a comida pode entalar aí na sua garganta. A gente ora para que o Espírito Santo esteja aí do seu lado, te conduzindo. Entenda que tem outras pessoas nesse processo, nessas caminhadas, você tem pessoas para recorrer, você inclusive pode mandar no comentário para mim, Sim. pro Pedro, que a gente pode conversar, e que é uma caminhada que realmente é boa. Em primeiro lugar, vocês vão ter o Espírito Santo e Jesus participando desse momento de vocês, mas também tem outras pessoas juntas nela. E inclusive vocês vão ter um ensaio, né, também para ser uma base e ajudar um nos companheiro, questionamentos e algumas das coisas. com certeza, Porque de é forma mais denso. aprofundada, às vezes até um pouco mais teórica, acadêmica, mas enfim, vocês não vão estar sós, né? E não é uma coisa tipo assim, e amanhã você, pronto, é isso, Não, acabou, não tá? mesmo. Cara, é um processo, eu tô nesse processo há 6 anos, eu acho que eu ainda não entendi tudo, Não. tem coisa que eu ainda tenho dúvida e, sei lá, às vezes eu até encontro com o Roberto e falo, Roberto, mas será que é isso mesmo e tal? Sempre, né? Sempre a gente fica nisso. Mas, cara, é libertador É muito. e transformador. E quem eu sou se deve a essa transformação, de poder olhar para Deus Pai e ver que Ele é Jesus, e ver, sabe? Não existe essa dualidade. E Acho você- que esse é o convite principal, né? esse é o convite Quem principal. é Deus? Quem é É Deus. isso. Essa traz uma nova face, uma nova revelação. Isso, vai. Mais convidativa e mais próxima do que João falava, né? Sim. Deus é amor, né? Deus é amor. Isso muda tudo. Pode ser simples, básico, mas é o que muda tudo. E é o que a gente espera que toque seu coração. É isso. Muito obrigado. Cara, muito bom. I've been chasing God. A gente tem que morar junto pra gente trocar essas I've been ideias. chasing Mas, Mercury mas, and lightning, I've been pressing mas é hard. I've been coming up short. Lately I've been thinking about what's gonna